Olha só, a economia brasileira começa a dar sinais de recuperação. Mas o que será que a gente pode esperar para 2020? Quem vai analisar é Roberto Dumas, professor de economia do INSPER e também consultor. Dumas, obrigado por participar aqui conosco. Eu que agradeço. Um feliz 2020, já que eu não te vi. Feliz 2020. Dumas, explica pra gente por que há essa empolgação? Há analista aí acreditando que o Brasil fecha 2020 com um crescimento de acima dos 2%. Por que a gente tem esse cenário de empolgação com o nosso país? Veja, como você bem colocou, a empolgação ela tem que ser um pouco mais pé no chão, porque é óbvio que nós acabamos de 2015 e 2016, o PIB acabou caindo em termos per capita, por número da população, caiu 9%. Depois crescemos 1%, 1,1%, esse ano deve dar 1,12%, ano que vem, quiçá, 2% a 2,2%. Puxa, mas nós estamos dobrando. Sim, estamos dobrando, porque 2 é melhor do que 1. Mas não é um motivo para regozijo. Ainda não é um motivo para regozijo. Por quê? Alguns pontos positivos. Quais são os pontos positivos que a economia nós já endereçamos e já colocamos a coisa no lugar? Primeiro, a reforma da Previdência. Aí você fala, mas por que a reforma da Previdência foi importante? Veja, ninguém está querendo tirar o direito adquirido. Mas em economia, o fato de você ter o direito adquirido não transforma as coisas infinitas. Não tem dinheiro. E aí a pessoa fala, não, mas é porque a taxa de juros é muito alta no tempo, por isso que a gente precisou da reforma da Previdência. Não, é o contrário. Confundem causa com consequência. A taxa de juro era alta porque a dívida do governo era alta, porque o risco para financiar essa dívida era alta. Então, eu, quando vou lá no Tesouro Direto, eu quero mais retorno, porque eu lembro do plano Collor, eu se lembro da inflação, então isso me assusta. Tiramos essa espada de Damocles da cabeça. É necessário? É necessário, porém não suficiente. Taxa de juros baixou, vai ficar em 4,5%, veja, estava 14%, foi para 4,5%, dá um impulso já na economia. A inflação deve fechar em 3,6%, com tendência de alta. Já explico por que a tendência de alta. Depende de que lado da conta você está. Um dos principais problemas aí poderia falar, não problema, depende de novo que lado você está da equação. A China. A China mudou o modelo de crescimento econômico, ela está consumindo muito mais. Isso é um fator estrutural. Fator conjuntural, eles estão com uma bruta problema de febre suína africana que dizimaram mais de 200 milhões de porcos. Então, eles estão importando proteína animal da gente. Por isso que o preço da carne dá aquela pancada. E vai continuar. Isso veio para ficar. Para você repor toda essa população de porcos, aí, vamos dizer, demora 2 a 3 anos. Então, o preço da carne vai ficar alto por um tempo, talvez arrefeça e vai bater na inflação. Então, a inflação do ano que vem deve ficar entre 3,6% e 3,8%. E a minha meta é 4%. Então, estamos na meta. Então, nada vai acontecer, não estamos vendo nenhuma turbulência, por enquanto, na inflação. Aí você fala, por enquanto, por quê? Porque é importante dizer o seguinte, economia é uma ciência social. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou falando hoje, muita gente acaba brigando. Você erra. Não, veja, muita gente, o economista erra. Porque no ano de 2019, a projeção era o quê? Olha, eu acho que esse ano nós vamos bombar, vai dar tudo certo. Bum, acidente de Brumadinho. O acidente de Brumadinho fez a indústria extrativista cair 15%. Depois, a Argentina, bum, isso não estava no radar. A gente não esperava. Então, o que nós estamos falando hoje está valendo para hoje, assumindo que nenhum choque ocorra no meio do caminho. Mas voltando, juro controlado, taxa de juro controlado, ou melhor, taxa de inflação controlada, PIB deve crescer uns 2,1%, 2,2%, não mais do que isso, estou ainda contando os pontos positivos. Setores que devem se beneficiar, sem dúvida nenhuma. É isso que eu queria entrar. A gente ficou anos dependendo do setor de serviços e agroindústria. Então, se tinha uma safra boa, o Brasil conseguia tirar o nariz da água. Quais são os setores que a gente pode acreditar que vão impulsionar o nosso país? De novo, o setor do agronegócio.
Se é que eu posso falar qual vai ser o principal setor que vai impulsionar, certamente é o setor de agronegócio por 2 motivos. Um, como eu te falei, o problema não, a mudança de economia, do modelo econômico, do crescimento econômico da China voltado para mais consumo, a febre suína, vão consumir mais commodities agrícolas e proteína animal. Isso também no Oriente Médio. Outro, comércio, linha branca, linha marrom, em que pese que o nosso nível de desemprego está alto, a primeira coisa quando você é empregado, ou vamos pensar o inverso e ficar mais simples. A primeira coisa quando você perde o emprego, que aí fica mais fácil de entender. Quando você perde o emprego, o que mais você corta? Eu corto carro, linha branca, ou seja, geladeira, fogão e móveis. Mas como assim? É a mesma coisa que você chega em casa, perdeu o emprego e fala, amor, vamos comprar uma televisão? É óbvio que não. Então, o inverso também é verdadeiro. Quando você sentiu que está seguro no emprego, você começa a melhorar o teu crediário e o comércio de linha branca, linha marrom e serviços tende a se beneficiar. Não vamos esquecer também da construção civil. Construção civil, eu estou falando moradias. Não estou falando ainda infraestrutura, que isso ainda tem muito leilão e concessão. Por que moradia? O que impacta a moradia? O que faz alguém comprar uma casa? Primeira coisa, taxa de juros baixa. A taxa de juros de financiamento caiu drasticamente, a nossa taxa de juros básica está 4,5%. Segundo, a renda do trabalhador. Ah, mas a renda do trabalhador está subindo pouco. Sim, mas está subindo. Terceiro, vontade dos bancos de emprestar. Então, essas 3 coisas estão fazendo com que os fundos imobiliários e o setor de construção civil seja uma boa promessa para esse ano. O que eu não estou muito confiante, que aí não depende só da gente, depende do nosso vizinho Argentina, porque a Argentina está numa bruta recessão e, muito provavelmente, pelas medidas que nós estamos vendo, a coisa vai piorar. E a Argentina compra 66% dos carros que eu exporto e 32% das autopeças. Então, eu preciso confiar demais do meu mercado interno, principalmente a venda direta. Esses são os setores e também papel e celulose. Então, resumindo para você, agropecuária, também com proteína animal, papel e celulose, housing, ou seja, construção civil, comércio, linha branca, linha marrom, no varejo e serviços. Eu acho que esses setores tendem a se beneficiar no ano. A gente falou mais ou menos de maneira macro, micro, agora eu queria falar com o cidadão comum, porque todo mundo se empolga, né? Ouve as notícias, o Brasil vai crescer. Muito cuidado nessa hora. Exatamente, o Brasil vai crescer. Qual que é o impacto? Existe um impacto se a economia brasileira crescer? Menos desemprego, mais desemprego, calma lá, não é assim? Eu queria que você explicasse para as pessoas de casa, para elas terem a noção e colocarem o pé no chão. Isso é uma excelente pergunta, principalmente pelo seguinte, quando a gente fala, depois que nós saímos de uma recessão de 7%, 9%, o Brasil começou a crescer 1,5%, 2%. Só que tem um problema. Mesmo que eu cresça 2% esse ano, o desemprego não vai despencar. Porque existe muita gente ociosa trabalhando ainda. O que eu quero dizer? Veja, o meu nível de atividade aumentou, mas eu não preciso contratar ninguém ainda. Tem 3 caras aqui ociosos, eu posso ainda utilizá-los ou fazer novos turnos. Se eu perceber que em 2021 a economia pegou tração, aí a tendência é do desemprego já embicar para baixo. O desemprego é o último vagão a se mover quando a economia cresce. Então, não vamos achar que a economia crescendo, quer dizer, cada um usa a narrativa inocente ou desonesta intelectualmente. Alguém fala, tá vendo? O desemprego continua a mesma porcaria, apesar do PIB ter melhorado. Sim, isso que acontece porque nós saímos de uma recessão de 6%, 9%. Ou seja, você está voltando ao que era a estaca lá anos atrás. Eu não preciso contratar ninguém para fazer o que eu tenho que fazer agora. Talvez no ano que vem, 2021, eu precise já contratar. Então, eu vou dar aqui, provavelmente, a minha projeção. Nós só vamos chegar numa taxa de nível de desemprego de 1 dígito no final do ano que vem. Que é quando isso tende a melhorar para valer, se tudo ocorrer bem. Exatamente. Eu queria chegar nesse ponto, a gente já está acabando o nosso tempo, mas dá para finalizar? Como você disse no começo da nossa conversa, a economia é uma ciência social, então a gente que muda. Que muda muito.
quais são os riscos que a gente tem nessa caminhada para a retomada da economia? Há armadilhas no nosso caminho? Muitas, sempre há. Primeiro, a gente pode começar dos ventos frontais que vão vir do exterior. Por exemplo, a guerra comercial Estados Unidos e China. Eu não acho que eles vão chegar numa fase final, porque não se trata de um problema comercial. Trata-se de um problema de roubo de propriedade intelectual dos chineses e segurança nacional com 5G. Isso não se resolve em um ano. Segundo, agora, provavelmente, a guerra Irã e Estados Unidos. Como o Irã vai retalhar? Será que ele vai retalhar de uma forma contundente, que vai trazer o Iraque para a briga, que vai trazer o Hezbollah para a briga, que vai trazer o Iêmen e todo mundo para a briga? Olha, se isso acontecer, vamos fazer um nexo causal aqui, uma sinapse neural. Aí o preço do petróleo, ele sobe e fica. Se ele sobe e fica, quem vai brigar comigo? Os caminhoneiros. Então, veja, eu tenho de novo a espada de Damocles na minha cabeça. Se o preço do petróleo ficar lá em cima por causa da greve, por causa da crise, é óbvio que os caminhoneiros. E aí tudo que eu falei de 2% vai por água abaixo. Tá certo. Vai por água abaixo. E tem um outro ponto ainda que é relevante a gente falar. Como se comporta a Argentina. E o último ponto, sem ocupar muito tempo. Claro. Tem muitas reformas para serem aprovadas. Tem o PEC do Pacto Federativo, PEC da reforma emergencial, PEC dos fundos públicos, autonomia do Banco Central e privatizações. Quanto tempo nós demoramos para aprovar a PEC da Previdência? 1 ano. Ou seja, ano que vem, praticamente o ano acaba em junho, porque teremos eleições municipais. Então, os agentes econômicos podem estar esperando que eu vou aprovar todas essas reformas em 5 meses, mas não vai mesmo. Não no nosso país. E aí, se você está com essa expectativa que toda a minha reforma vai ser aprovada em 5 meses, reveja teus conceitos e teu fluxo de caixa, porque não vão ser aprovados em 5 meses. Qual é a ordem que eu tenho aí? Dumas, obrigado pela participação. Eu que agradeço. E pelas explicações pé no chão. Um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado.